Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nós estamos tendo a oportunidade de estudar sobre alguns heróis da fé no Novo Testamento. E no último estudo bíblico nós estudamos sobre Maria, a mãe do Messias. E hoje nós vamos falar sobre Mateus, um apóstolo improvável. E para dar início ao estudo de hoje, então utilizaremos dois textos bíblicos, Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13 e Mateus 10, 1 ao 7. Então, peço para os irmãos para abrirem a Bíblia, primeiramente em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. E vamos dar então início ao estudo de hoje. E assim fala a Santa Palavra. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. E mais em frente, em Mateus 10, 1 ao 7, a palavra, ela fala: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E esses 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que no primeiro texto, onde nós lemos, Jesus chama um cobrador de impostos para segui-lo. E o nome dele era Mateus. E logo em seguida, no segundo texto que nós vimos, se confirma que Mateus, o publicano, era discípulo de Jesus. E o próprio Mateus, ele escreve referindo-se como o seu nome Mateus. Em Mateus 9, versículo 9, a palavra fala assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Isso aí foi o próprio Mateus que escreveu. Para a mesma passagem bíblica narrada por Marcos e Lucas, ambos se referem como Levi, tanto em Marcos 2,14 como em Lucas 5, 27 e 28. Em Marcos 2,14 fala assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Podemos ver aqui então já que Mateus, ele tinha dois nomes. Também Lucas, ele se refere como Levi. Está lá no capítulo 5 de Lucas, versículo 27 e 28. Muito bem. Porém, quando Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos, Marcos já escreve com o nome de Mateus.
E na mesma passagem bíblica narrada por Mateus e Lucas, ambos também se referem como Mateus. Quando Lucas escreve o livro dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, ele se refere como Mateus. Porém, se nós compararmos as narrativas bíblicas, nós vamos perceber que são de fato a mesma pessoa, Mateus ou Levi. E então era comum naquela época, no século I, os judeus terem dois nomes. E no versículos que nós vimos, que foi citado, então nós já percebemos a origem de Mateus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, 14, ele declara que Levi era filho de Alfeu, o mesmo nome dado ao pai de Tiago, em Mateus, no capítulo 10, versículo 1. Vejamos também em Marcos, capítulo 2, 14, a palavra fala: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, disse: segue-me. E ele levantou e seguiu. Já lá em Marcos, no capítulo 10, 3, o próprio Mateus, ele fala: Felipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele se refere a Mateus. Porém, não há uma evidência que confirme se Mateus ou Levi e Tiago fossem irmãos. Mateus era natural da cidade de Cafarnaum, onde era um centro militar romano. E em Mateus 9, consta que Jesus estava em Cafarnaum. E após a cura de um paralítico, ele encontra Mateus trabalhando como coletor de impostos. E a passagem do encontro de Mateus, de Jesus com Mateus, está em Mateus 9, 9, que nós acabamos de ler. Os publicanos, ou seja, os funcionários públicos, eram rejeitados. Eles cobravam os impostos e corrompiam o sistema econômico, fraudando na coleta para terem vantagens pessoais. E Mateus era publicano, ele cobrava impostos do seu próprio povo, sendo então assim cada vez mais desprezado pelo seu povo. Mas Jesus, após ter chamado Mateus para seguir, ele vai à casa de Mateus para uma refeição. E Mateus tinha mais convidados naquele dia, provavelmente os seus companheiros de trabalho, aqueles que eram do seu círculo. Em Marcos 2,16, está registrado assim: os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Também em Lucas 19:7 tem esse registro. E fala assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Jesus, ele veio para libertar os pecadores. E Mateus, rejeitado pelos seus patriotas, ele tinha amigos que tinham no seu círculo também rejeitado pelos seus patriotas, rejeitado pela sociedade dos judeus. Mas, justamente na prática do seu ofício, ele teve um encontro com Jesus, um encontro que mudaria a sua vida por completo. Jesus chamou Mateus para a obra. Então, voltando naquelas leituras que já fizemos, versículo 9 de Mateus, capítulo 9, versículo 9, e Marcos 2,14, e Lucas 5, 27 e 28, então nós veremos que tudo o que Mateus queria era ser chamado por Jesus. Quando Jesus falou para ele: segue-me, ele se levantou e o seguiu. E Lucas registra que, nesse caso, Mateus, ele se levantou e deixou tudo e seguiu Jesus. Deixou tudo para trás. Então Mateus ficou tão maravilhado com o chamado
que, além de seguir imediatamente, ele deixou tudo. Então Mateus, ele deu uma grande festa na sua casa para celebrar esse chamado, esse encontro com Jesus. E em Mateus, capítulo 9, versículo 13, fala que Mateus, estando em casa, na mesa, muitos publicanos e pecadores vieram reunir-se com Jesus e seus discípulos. Mas os fariseus então aproveitaram para criticar Jesus. Porém, Jesus aproveita para dar mais um ensinamento. E lá então, em Mateus 9,13, Jesus fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. E esta passagem também ela está registrada em Marcos e em Lucas. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 15, e em Lucas, no capítulo 5, 29. E um detalhe muito importante nessa história é que Mateus convida seus colegas de trabalho e outros de má fama perante aquela sociedade judaica para conhecer Jesus. E nós temos esse registro lá em Mateus, capítulo 10, e Marcos, capítulo 2, também em Lucas, capítulo 5. Lá em Lucas, capítulo 5, 29, a palavra fala: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Glória a Deus. Então, todos são convidados para participarem à mesa com Jesus. Bem, apesar de Mateus ser publicano, os evangelhos, eles relatam uma excelente personalidade de Mateus. Mateus, ele tinha humildade. No relato bíblico, onde estão relacionados os 12 apóstolos, o próprio Mateus, ele se declara o publicano. Então, ele não omitiu nada da sua profissão para ninguém. Ele tinha humildade. Em Mateus 10:3, ele fala assim: Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. E assim ele continua falando os demais discípulos. Mas por que chamar um homem pecador para o ministério? Jesus viu nele algo que pessoas comuns como nós talvez ignoravam. E nós temos um exemplo em 1 Samuel 16:7. Essa explicação está em Samuel. A palavra fala assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Glória a Deus. Então aqui nós temos uma explicação, o porquê chamar uma pessoa totalmente fora da lei, considerado pecador. E Jesus sabia que poderia ser usar os talentos de Mateus, esses talentos naturais, para compor principalmente os textos canônicos, as escrituras sagradas. E Jesus queria então mostrar que a vocação para servir o seu reino não depende de fatores socioeconômicos ou culturais. Lá em Mateus 16:24, a palavra fala assim: então disse Jesus a seu discípulo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Então Jesus queria demonstrar na prática que a salvação é para todos. E lá em Mateus 9:13, a palavra fala assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, assim pecadores. Então o evangelho que Mateus escreveu tinha um público-alvo. Marcos, quando escreveu o evangelho, ele escreveu aos romanos. Lucas, quando escreveu aos gregos. João,
então escreve à igreja e aos gentios. Porém, Mateus, ele escreve a seus compatriotas judeus, cuja mensagem aqui principal era que Jesus era o herdeiro do trono de Davi. Então, sendo, portanto, o rei de Israel. E Mateus, então, organiza o Evangelho, escrevendo e mostrando a vida de Jesus por etapas. Ele mostra o nascimento e a preparação de Jesus como rei. Ele mostra também a mensagem, o ministério de Jesus como rei. E também ele registra a morte e a ressurreição de Jesus como rei. Mas fica uma pergunta: por que Mateus escreve o Evangelho para os judeus? Bem, os judeus estavam sendo oprimidos politicamente e economicamente pelos romanos. E o povo estava em uma decadência espiritual. E essa decadência espiritual, juntamente com a necessidade material, levou o povo a ter uma vontade de libertar a sua nação. Então, eles acabaram esquecendo as promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento, que o Messias viria para uma libertação espiritual. Então, essa necessidade levaram a nação a deturpar a imagem do Messias prometido. Eles estavam esperando um líder político-militar e não um líder religioso. Eles não conseguiam enxergar Jesus como profetizou Isaías, já que o Cristo não veio como eles estavam esperando. Isso está registrado lá em Isaías 53, 2 e 3. Mateus, ele tinha um propósito quando escreveu aos judeus. Mateus mostra um relacionamento entre a fé judaica e Jesus, o Messias, ou o prometido. Então, quando Mateus escreve o capítulo 1, do versículo 1 ao 16, os judeus percebem que Cristo realmente era o Messias esperado. E ali Mateus mostra que realmente o Messias era descendente de Davi. E vários outros trechos do seu livro, do livro de Mateus, comprovam que Mateus escreve o Evangelho aos seus conterrâneos. Mateus cita os profetas do Antigo Testamento e faz também uma referência ao cumprimento de suas profecias. São várias passagens bíblicas. Se quiser anotar ali para conferir, essas passagens estão em Mateus 1, 22, Mateus 2, 5 e 17, Mateus 12, 17, 13, 35, Mateus 21, 4, Mateus 24, 15 e Mateus 27, 9. Mas eu vou ler só apenas dois. Mateus 1, 22. A palavra fala assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Glória a Deus. Em Mateus 27, 9, a palavra fala: se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram. Outro ponto que comprova que Mateus escreve o Evangelho ao seu povo é que Mateus utiliza termos conhecidos pelos judeus. Mateus ele fala de cidade santa, ele fala de lugar santo, cidade do grande rei, e também ele fala um termo filho de Davi, que está registrado em Mateus 22, 42. São termos conhecidos pelos judeus. E eu vou ler apenas um exemplo, Mateus 4, 5, que fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Então vejamos, quando se fala ali de Mateus, quando Mateus escreve, ele utiliza termos antigos do Antigo Testamento. Ele fala que ele usa a palavra cidade santa. Glória a Deus. Muito bem.
Este evangelho também condena por repetidas vezes as práticas iníquas dos líderes religiosos judaicos. Então, comprovando assim que realmente Mateus destina o evangelho aos judeus. Então, Mateus 23, 13, 14 e também o versículo 29, nós vemos que está registrado Jesus advertindo os judeus e fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais que os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. No versículo 29 fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Glória a Deus. Outro ponto que comprova que Mateus escreve o evangelho ao povo de Israel, é que ele não fala das práticas religiosas dos judeus. Então ele deixa a entender que os leitores desse evangelho já conhecem as tais práticas. Então ele estava realmente escrevendo para os judeus. E pela graça e pela misericórdia de Deus, Mateus então é transformado de um possível corrupto a um apóstolo do Cordeiro de Deus. E além de ter sido um privilegiado por Deus para escrever um documento tão importante como o Evangelho de Jesus Cristo, um documento imortal para a humanidade, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então, vejamos a importância. Deus colocou um homem pecador, restituiu ele e colocou ele para escrever a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito bem. Meus queridos irmãos, caros ouvintes, já concluindo com mais um estudo sobre os heróis do Novo Testamento, onde hoje nós falamos sobre a pessoa de Mateus. Mateus, um homem transformado, agora um homem correto, que foi usado pelo Espírito Santo para desenvolver um ministério pastoral e missionário entre os judeus. Muito bem. Eu quero agradecer a você que participou mais uma vez do estudo bíblico e nós voltamos numa próxima oportunidade para trazer mais um herói da fé do Novo Testamento. Eu te agradeço mais uma vez por ter participado e que Deus esteja no seu lar, te abençoando você e sua família cada vez mais, que você possa vivenciar dentro da palavra de Deus. Vamos orar junto? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu venho até Ti em nome de Jesus Cristo. Te pedir, Senhor Deus, derramar as Suas bênçãos, Senhor Deus, aonde essas pessoas estiveram estudando a Tua Santa Palavra, procurando, Senhor Deus, aprender a cada vez mais sobre Ti, Senhor Deus, sobre os grandes heróis, Senhor Deus, que vivenciam a Tua Santa Palavra. Que nós possamos vivenciar como Jesus vivenciou, como seus seguidores da antiguidade vivenciaram, Senhor Deus. Abençoe a todos aonde estiverem, dê saúde, prosperidade, Senhor Deus, dê sabedoria, inteligência, Senhor Deus, que essas pessoas podem entender a Tua Santa Palavra para ministrarem cada vez mais a Tua Santa Palavra às outras pessoas, para que as outras pessoas possam conhecer, Senhor Deus, e que nós possamos viver num mundo diferente, Senhor Deus. Pai, peço a bênção a todas essas pessoas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.